Olá! Sem dúvida nenhuma, um dos temas de maior destaque na atualidade é o tema de recursos humanos. Sem dúvida nenhuma também, nós podemos imaginar uma empresa com eficiência a partir do quê? A partir dos recursos humanos que ela tem, ou seja, a partir da gestão de pessoas. Mas nenhuma empresa consegue desenvolver bem o seu trabalho dentro da sociedade atual sem que ao menos ela possua alguns recursos. E sem dúvida nenhuma também, recursos são essenciais para as empresas nos dias de hoje. Existem vários recursos que uma empresa possui e eles podem se dividir em recursos físicos. O que são recursos físicos? Uma empresa não existe se não houver os seus recursos físicos. Ou seja, uma empresa, na sua maioria das vezes, ela tem um prédio, uma sede, uma filial. Isso é um recurso físico. Ou ela tem máquinas, equipamentos, ou seja, alguma coisa palpável que você enxerga e que você vê. Esses são os recursos físicos. Mas também, uma empresa não consegue viver sem os seus recursos financeiros, por exemplo. Isso quer dizer o seguinte: para eu iniciar uma empresa, para eu abrir uma empresa, eu preciso de uma sociedade. No mínimo, eu preciso de uma outra pessoa junto comigo que abra esta empresa. E a primeira questão é: qual é o capital desta empresa? Qual é o dinheiro que eu vou colocar nessa empresa para ela começar as suas atividades? E como eu vou ao longo do tempo, multiplicar esse dinheiro? Esse é o recurso financeiro. E, finalmente, tudo isso só é possível, só seria possível se eu tivesse um outro recurso. Um recurso essencial para que a empresa produza e faça um bem ou um serviço para a sociedade. O recurso humano, as pessoas. Então, cabe a nós respondermos a algumas perguntas. De onde nasceu o termo recursos humanos? Quais foram as suas principais influências? E quais as áreas da administração que influenciaram o tema RH? Para isso, nós vamos fazer uma volta ao tempo. Essa volta ao tempo tem o objetivo de nos situar nas principais teorias da administração. Vamos voltar às raízes que deram origem aos termos da administração, aos principais conceitos da administração e a evolução que se deu até chegar aos dias atuais. E vamos tentar fazer uma vinculação entre esses temas da administração e os conceitos de RH dos dias atuais. Nem sempre, por exemplo, foi assim como é hoje. Hoje nós temos as empresas, e na maioria delas, muito preocupadas com a área de recursos humanos, ou principalmente com as pessoas. Mas, se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos encontrar algo muito diferente. Muitas empresas viveram na época da Revolução Industrial. Aliás, hoje, na atualidade, nós temos muitas empresas que ainda, quer sim, quer não, vivem na era da Revolução Industrial, na era das indústrias. Por quê? Porque elas olham muito mais para a produção, para a sua produtividade, para os seus resultados, do que para as pessoas. E nós sabemos que muitas vezes o que viabiliza os melhores resultados para as empresas são exatamente as pessoas. Introdução às escolas da administração. A primeira teoria que nós veremos agora é a teoria da Escola da Administração Científica. A época era muito propícia, era a era da Revolução Industrial, onde as empresas precisavam, sem dúvida nenhuma, aumentar muito rapidamente a sua produção e aumentar a sua produtividade. A demanda era enorme naquela época. Então, percebeu-se a necessidade de entender um pouco mais como que poderiam, naquela ocasião, aumentar a produtividade das empresas. Foi entre o ano de 1900 e 1935 que surgiu a Escola da Administração Científica, ou seja, a primeira teoria sobre administração, trazida por uma pessoa, por um engenheiro chamado Frederick Taylor. A rapidez com que as coisas aconteciam naquela época remeteram, então, à necessidade, também muito rápida, de se encontrar um meio termo entre a produção e as demandas que o mercado oferecia naquela ocasião.
Foi aí então que o Frederick Taylor, aqui pra gente, ele desenvolveu toda a sua teoria baseada na observação científica de algumas questões fundamentais. Os principais pontos da teoria da administração científica de Taylor levou em consideração principalmente planejamento, preparo, controle e execução. Cada um desses componentes tem uma lógica que precisa ser entendida. O planejamento, por exemplo. Você já se imaginou fazendo alguma coisa, mas qualquer coisa mesmo, sem que tenha havido antes um planejamento prévio? Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar o casamento. O casamento, ele pressupõe um planejamento prévio. Você já imaginou simplesmente chegar de um dia para o outro e resolver, vamos casar amanhã? Meio que difícil, né? Mesmo porque você precisa saber onde você vai morar, saber o que você vai precisar, planejar a sua festa de casamento, a sua lua de mel. Então, o planejamento é extremamente importante para que as coisas saiam bem arrumadinhas, bem direitinho como você planejou, como você gostaria que acontecesse. Para as empresas, isso é extremamente importante também. Sem que haja um planejamento adequado, muito provavelmente não haverá um sucesso adequado também. Então vamos imaginar uma outra situação. Por quê? A nossa ideia é fazer com que você perceba a importância de se planejar antecipadamente uma série de eventos diferentes. Assim você pode fazer na compra de um carro novo ou numa viagem, por exemplo. Vamos imaginar uma viagem. Alguém que queira fazer uma viagem dos sonhos.